Vamos encarar. Sua vida poderia ficar muito melhor se o tempo fosse um amigo mais próximo. Cada pessoa percebe o tempo de forma única. Para alguns, o tempo flui muito lentamente. Para alguns, um dia inteiro de trabalho nunca é suficiente. O mundo moderno vive em alta velocidade. Obtemos qualquer informação com apenas alguns cliques, alternamos entre tarefas, fazemos chamadas, verificamos e-mails e assim por diante. Se você trabalha, precisa ser hiperprodutivo. Como gerenciar o tempo para conseguir isso? Se você quer ter sucesso, precisa trabalhar duro, e a maioria das pessoas pensa em trabalhar duro como se estivesse ocupado o tempo todo. É verdade? Pode ser até certo ponto, mas o importante é ser produtivo. E ser produtivo não é apenas fazer algo para se manter ocupado. Muitos de nós não percebem que passam a maior parte do tempo fazendo coisas sem sentido. É improvável que essa abordagem o leve ao sucesso. A questão não é trabalhar mais, mas trabalhar de forma mais inteligente. Isso é o que significa ser produtivo. Para ajudá-lo a mudar sua vida para melhor, escrevi esta lista de dicas úteis. Claro, não é uma lista completa de prós e contras, todos nós somos diferentes. No entanto, espero que essas dicas o levem na direção certa e forneçam algumas ideias sobre como melhorar suas próprias práticas. Encontre o real significado de seus objetivos. A primeira e mais importante dica sobre como administrar o tempo é entender os próprios objetivos. Antes de iniciar qualquer projeto pessoal ou profissional, você deve cavar fundo e encontrar o porquê por trás de tudo. Por exemplo, por que você vai trabalhar? Algumas das respostas comuns são: durma de 7 a 8 horas. Como gerenciar o tempo com sabedoria se você está com sono e cansado? Não é possível. Ou pelo menos muito mais difícil. Para a maioria das pessoas, especialmente os estudantes, sacrificar o sono é a primeira ideia que parece uma solução. Na verdade, por que perdemos tanto tempo deitados na cama com uma expressão facial estúpida, sem fazer nada? A verdade é que precisamos dormir. Se você é um viciado em trabalho que dorme de 4 a 5 horas por dia, sabe disso melhor do que ninguém. Quando você não dorme o suficiente, seu corpo, e seu cérebro também, não pode funcionar corretamente. Você apenas começa a pensar devagar, não tem energia suficiente e sua produtividade atinge o fundo do poço. Você certamente não quer isso. Então certifique-se de dormir pelo menos 7 horas por dia. E, se você quiser mais motivos para dormir bem, vou te dizer que pesquisadores britânicos e italianos analisaram recentemente mais de 16 estudos que abordaram 3 milhões de pessoas de diferentes países. Descobriu-se que as pessoas que dormem 6 horas ou menos têm 12% mais chances de morrer jovens. Faça as tarefas mais importantes primeiro. É difícil superestimar essa regra de gerenciamento de tempo. Quando você acordar de manhã, determine algumas tarefas que são cruciais. Complete essas tarefas primeiro, e você estará muito mais perto de um sucesso e motivado para alcançar mais coisas durante o dia. Depois disso, você pode passar para outras coisas que não são tão importantes e não se estressar por não ter tempo suficiente. Quando você tiver feito todas as tarefas essenciais, não há nada de errado em deixar outras coisas para amanhã. Decida quando você vai trabalhar em cada tarefa específica e tente o seu melhor para cumpri-la. Como você notará, todos os meus conselhos são sobre o planejamento de sua atividade. Acho que todos serão mais produtivos e trabalharão com mais eficiência se eliminarem o elemento do estresse. Na maioria das vezes, costumava ficar estressado quando não conseguia entender claramente o que fazer primeiro e quanto tempo tenho para cada tarefa específica. Minha vida ficou muito mais simples quando percebi que posso passar alguns minutos escrevendo uma lista de tarefas e decidindo quando exatamente vou escrever alguma redação, trabalho de pesquisa ou qualquer outro trabalho. É muito mais fácil apenas seguir a lista sem se preocupar com o tempo. Se você gastar tempo planejando sua próxima semana, economizará muito tempo durante a mesma semana, porque sempre saberá para onde ir, o que fazer e como fazê-lo. Quando começo a planejar, tenho uma sessão de brainstorming de 10 minutos, seguida de uma sessão de 15 minutos de organização e estruturação. No final da sessão de planejamento, simplesmente repasso tudo o que escrevi e concentro-me neles por alguns minutos apenas para que meu subconsciente pegue minha intenção. Comece mais cedo. Sejamos honestos, todos nós gostamos de procrastinar. Afinal, você sempre consegue concluir suas tarefas eventualmente, então o que há de errado com a procrastinação? Bem, eu sou muito bom em ser preguiçoso, acredite em mim. É por isso que odeio trabalhar com pressa, percebendo que já poderia terminar meu trabalho há algumas horas.
Quanto mais cedo você começar a trabalhar, mais fácil será fazer suas coisas e menos estressante será o seu dia. A única coisa que você precisa é tomar uma decisão e começar a trabalhar. A procrastinação pode ser diminuída se você entender este princípio simples. Todo ser humano procura obter prazer e evitar a dor. Quando você tem que fazer alguma coisa, é um dos dois gatilhos que intervém e diz vamos fazer isso agora ou vamos fazer isso depois. Quando você procrastina, significa que você está inconscientemente evitando a dor que chega. Por exemplo, se você tem uma tarefa acadêmica importante que precisa ser entregue na próxima semana, pode adiar até o dia do prazo estar muito próximo. A maioria dos alunos entra em pânico. Eu costumava fazer isso também, e procura ajuda para fazer o trabalho por eles. No entanto, antes que isso aconteça, o procrastinador sentirá grandes quantidades de estresse. No final, ele terá que sacrificar seu dinheiro porque não conseguiu aproveitar seu tempo. Como administrar bem o tempo e evitar esse estresse no futuro? Diminua a procrastinação entendendo o princípio da dor e do prazer, e também terminando suas tarefas mais importantes o mais cedo possível. Trabalhe de forma inteligente. Trabalhar duro é necessário se você quiser ter sucesso em qualquer área da sua vida. No entanto, o trabalho duro leva muito tempo, a menos que esse trabalho também seja inteligente. Muitas vezes, o trabalho inteligente é impossível sem um planejamento eficaz. Se você trabalha 2 horas, certifique-se de que sua estratégia o ajude a alcançar os resultados que normalmente obteria em 5 horas. O trabalho inteligente é descobrir as soluções mais simples, rápidas e eficazes para seus problemas e necessidades. Se você trabalhar de forma inteligente, economizará muito tempo e energia ao longo do caminho, e eventualmente, aprenderá a delegar, terceirizar e fazer com que outros façam o trabalho por você. Se você precisar concluir muitas tarefas em um período de tempo limitado, precisará trabalhar de maneira mais inteligente. Esse princípio realmente ajuda, e eu sei do que estou falando. Assim como muitos outros, eu costumava trabalhar como um robô, sem planejar bem o meu dia. Eventualmente, percebi que minha produtividade não aumentou enquanto tentava completar mais tarefas todos os dias. Em vez disso, apenas me senti espremida e cansada. Minha produtividade sofria com essa abordagem e decidi mudá-la completamente. O segredo do sucesso é gerenciar seu tempo. Você precisa trabalhar mais rápido, você precisa simplificar suas tarefas, e para aliviar o estresse. Acontece que todos são capazes de liberar espaço suficiente em suas vidas para trabalhar, encontrar os amigos e relaxar. Você pode pensar que 24 horas não são suficientes, mas Leonardo da Vinci, Albert Einstein e Thomas Jefferson tinham o mesmo número de horas em um dia. Tudo o que você precisa fazer é reorganizar suas atividades e planejar suas tarefas adequadamente. Lute contra distrações e diga não. Se você quer ser um verdadeiro profissional, terá que aprender a dizer não. Isso vale mesmo que você não tenha grandes aspirações profissionais, pois isso mudará tudo. A maioria das pessoas espera coisas de você. Cada amigo íntimo seu tem uma percepção diferente e expectativas diferentes. Quando alguns pedem ajuda, eles imediatamente esperam sua ajuda, não importa o que. Bem, se você quer administrar seu tempo, como eu disse, você tem que administrar suas prioridades. Quando alguém vem até você com um pedido que você realmente não sente vontade de fazer, porque tem outras prioridades, simplesmente diga não. Sem desculpas, sem justificativas, simplesmente não posso fazer isso, sinto muito, tenho outras prioridades agora. É claro que algumas pessoas se sentirão magoadas, mas isso é absolutamente necessário tanto para você quanto para elas. No momento em que você estabelecer seus limites e padrões e começar a respeitar seu tempo, as pessoas ao seu redor acabarão por respeitá-lo ainda mais na próxima vez. Às vezes você tem que dizer não. Existem milhares de coisas que você pode fazer. A vida é cheia de oportunidades, mas às vezes você precisa escolher coisas que são realmente importantes. Defina suas prioridades e diga não a tudo que não se encaixa nelas. Escolha apenas atividades para as quais você tem tempo e com as quais realmente se importa. Equilibre-se. Para melhorar sua gestão do tempo, você precisa entender o que é equilíbrio. A lei da polaridade, uma das leis que regem tudo o que fazemos, sugere que existem 2 polos extremos em tudo. Yin e Yang, mais e menos, preto e branco, dia e noite, ódio e amor, medo e coragem, pessoal e profissional. Toda a ideia de equilíbrio é apontar para o meio. O primeiro passo começa quando você cria equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional.